Pavinato afirma que o processo eleitoral de 2022 foi fraudado. Nesse vídeo que está aí na tela, eu estava assistindo, ele afirma que, na época, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, teria fraudado o sistema eleitoral com a edição de uma resolução em descumprimento às normas legais e criando penalidades que não haviam sido estabelecidas na lei. Pois bem, se você quer saber se o que ele falou é verdade, se tem alguma propriedade, se encontra algum superdano na legislação, fica comigo nesse vídeo que você vai ver e ao final você vai tomar a sua própria conclusão, se houve ou não uma fraude judicial. E seria isso que ele estaria afirmando. Bom, esse vídeo foi postado aí no canal Sem Mimimi, e aí, como eu gosto sempre de trazer aqui no canal, fundamentos, argumentos, para que não fique somente na palavra, né? Então, eu vou apresentar os elementos e os argumentos que eventualmente possam conduzir a uma reflexão. Se você quiser assistir o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, entra e assiste o vídeo, mas basicamente ele afirma o seguinte: ele afirma que essa resolução, número 23.714, de 20 de outubro de 2022, teria sido editada em descumprimento ao artigo 105 da Lei Geral das Eleições. A Lei Geral das Eleições é esta lei aqui, 9.504. Então, o artigo 105 teria sido violado, porque esse artigo estabeleceria um prazo para a edição de resoluções por parte do TSE e também teria violado o Código Eleitoral, na medida em que o TSE teria estabelecido novas penalidades, através do estabelecimento de normas, teria inserido algumas penalidades, beleza? Basicamente é isso que ele afirma, e são algumas afirmações bastante, eu posso dizer assim, graves, na medida em que acusa, então, o processo eleitoral que aconteceu em 2022 de ter sido fraudado, e o atual presidente Lula, segundo as palavras dele, abre aspas, teria sido colocado lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos lá. Basicamente, essa resolução que ele afirma que foi editada de forma ilegal, em violação à lei, teria sido editada em descumprimento a duas normas que consistem aquilo que rege o sistema eleitoral como um todo. A primeira que ele aponta seria a violação lá do artigo 105 da Lei Geral das Eleições, que eu mostrei para vocês aqui. A Lei Geral das Eleições, vamos abrir aqui o artigo 105, estabelece o seguinte, veja aí na tela comigo. Vamos aqui no 105 da Lei Geral das Eleições. 103 aqui. Diz o seguinte: até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Então, a legislação já estabelece, bom, até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE estabelece as normas gerais visando ao fiel cumprimento da legislação, porém, sem que sejam estabelecidos sanções distintas da lei ou sem que seja restringido direitos, beleza? Então, o primeiro apontamento que é feito pelo Pavinato é no seguinte sentido: ora, a resolução foi editada pelo TSE, você vê aqui no prazo de publicação, dia 20 de outubro de 2022. À época, o ministro Alexandre de Moraes era o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, com base nisso, observando a legislação e a data de edição da resolução, é claro, já surge para nós a possibilidade de considerar que havia um descumprimento à normatização estabelecida lá na lei, na medida em que deveria ter sido elaborada até o dia 5 de março, se você considerar desse sentido. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês aqui é que me parece que esse não é um ponto pacificado na Justiça Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral como um todo. Eu vou te adiantar o seguinte: essa resolução, especialmente essa resolução que o Pavinato afirma que foi a resolução que descumpriu as regras eleitorais e seria então o objeto de fraude do sistema eleitoral, foi objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República já no dia 23 de outubro de 2022, na verdade dia 21. Então a resolução saiu no dia 20, no dia 21 a Procuradoria-Geral da República já ajuizou uma ação questionando a constitucionalidade daquela resolução. Ocorre que é o seguinte: isso já foi colocado uma pá de cal. O próprio Supremo Tribunal Federal, e já eu vou trazer para vocês, inclusive aqui, os dispositivos e os pontos mais importantes do acórdão, o próprio Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal, esse aqui é o acórdão, e disse que é constitucional, a resolução é constitucional, beleza? Então, aí que surge a primeira questão na fala
do comentarista, quando ele afirma que é um processo fraudado, só que a gente observa que o Supremo Tribunal Federal já colocou uma pá de cal em cima e decidiu por maioria. Salvo engano, só foram vencidos aí os dois ministros, Cássio Nunes Marques, né, e André Mendonça, que divergiram dos outros 9 ministros, beleza? Então, o primeiro ponto questionado seria esse artigo 105 do Código Eleitoral e da Lei Geral das Eleições. E, de fato, aqui estabelece assim, até o dia 5 de março do ano da eleição. Isso é verdade. Então, na primeira fala do Pavinato, completamente verdadeiro, na medida em que, de fato, tem essa disposição na Lei Geral das Eleições. Aí, o que eu disse, me parece que esse dispositivo não tem sido observado pelo TSE de forma geral, e não somente nesse caso. Procurei ver se havia alguma ação que houvesse julgado a possível constitucionalidade ou inconstitucionalidade, especialmente desse dispositivo, porque aí a gente teria, então, um precedente para trazer aqui. E eu não pesquisei bastante, não há nenhum precedente que discuta a constitucionalidade daquele artigo 105 da Lei 9.504, que é essa Lei Geral das Eleições. Só que o que eu percebi, aqui no site do TSE, e eu estou aqui no site do TSE, por exemplo, em 2022, há uma série de resoluções que foram editadas. Então, não me parece que essas resoluções estão observando aquele prazo estipulado aqui no artigo 105 da Lei Geral das Eleições. O porquê, sinceramente, não sei. Provavelmente é porque não haja uma pacificação a respeito desse artigo 105 e não tenha tido ainda uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao cumprimento desse artigo 105. Inclusive, se você sabe de alguma ação declaratória de inconstitucionalidade ou ação de constitucionalidade sobre esse dispositivo, coloca aqui no campo dos comentários. Mas a gente percebe aqui no site, veja só comigo aí, que há diversas resoluções que foram editadas, por exemplo, em 2022, ou em fevereiro. Aí mais acima aqui a gente tem resoluções de março, mais acima aqui nós temos resoluções de abril, depois de maio, depois de junho, outra de maio, a resolução de junho, agosto, setembro, aí as resoluções de outubro, e aí não teve mais resolução em 2022. Se a gente pega outros anos, por exemplo, vamos aí no ano agora de 2024, que houveram as eleições, olha. A gente tem aqui em 2024, em setembro, em maio, ou seja, me parece que esse dispositivo não é cumprido pelo TSE. Talvez essa resolução, talvez, aqui é uma suposição, talvez esse dispositivo aqui determine a elaboração de uma resolução geral, então que tenha a previsão de todos os atos que sejam inerentes ao andamento das eleições naquele período. Pode ser isso. É importante talvez a gente procurar um código comentado, a Lei Geral das Eleições comentadas, para ver se encontra algum precedente judicial a respeito dessa questão. Então, nessa primeira fala do Pavinato, me parece que estaria em conformidade com a legislação. Ele afirma que o processo eleitoral teria sido fraudado, primeiramente porque não se observou o prazo para estabelecer aquela resolução. E que, de uma certa forma, pode ser isso de fato, já que a legislação estabelece esse prazo de até o dia 5 de março. O segundo questionamento dele vem ao afirmar que não se poderia estabelecer, através da resolução do TSE, novas punições não previstas na legislação. O que acontece? De fato, o TSE, nessa resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022, que é citada pelo Pavinato, estabeleceu aqui uma punição. Diz o seguinte, o artigo 2º, olha, é vedada nos termos do Código Eleitoral, leia comigo, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. Então o TSE estabeleceu isso aqui como proibido. Aí o parágrafo 1º estabelece o seguinte, bom, verificada a hipótese prevista no caput, então se alguém descumpriu isso aqui, se alguém publicou ou divulgou ou compartilhou um fato que ela sabia ser inverídico ou gravemente descontextualizado, é isso que está aqui, ó, verificada a hipótese prevista. Então, se alguém cometeu aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa R$100 mil a R$150 mil por hora de descumprimento a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Ou seja, o TSE estabeleceu uma seguinte penalidade. Se alguém compartilhar essa informação que sabidamente é inverídica ou descontextualizada, o TSE iria notificar a plataforma da rede social para que derrubasse aquela postagem. E se a plataforma não fizesse, no prazo de 1 hora após o recebimento da notificação, R$100 mil a R$150 mil de multa por hora após a segunda hora
do recebimento da notificação. Basicamente foi isso que o TSE fez. E bom, de certa forma a gente conhece que na legislação, de uma forma como um todo, na legislação penal é importante estabelecer o seguinte: aqui não se está diante de uma legislação penal, está-se diante de uma legislação eleitoral, de natureza administrativa civil. Em penal, a gente sabe que tem que ter lei. Somente lei pode estabelecer crime e as penas respectivas. E se tratando de legislação eleitoral, haverá dois posicionamentos. Um primeiro posicionamento é esse, que é elencado pelo Pavinato, segundo o qual, então, essa resolução seria incompatível com a Constituição. Porém, temos um segundo entendimento que se baseia aqui, e eu quero trazer para você os dois lados. É aquilo que eu sempre falo aqui, meus caros. Não tem como o vídeo ser rápido, nós já estamos em 10 minutos, não tem como ser superficial ou raso em um assunto que demanda uma profundidade. Então, você que é interessado em política, em conhecimento jurídico, em legislação e quer aprender de uma forma mais tranquila, fica no vídeo aí. Já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui para dar uma fortalecida. E estou te trazendo os dois lados. O que o Pavinato falou é verdade. Tem uma boa corrente doutrinária que sustenta justamente isso aí. Não se poderia criar, mesmo através das resoluções do TSE, penalidades ou estabelecer infrações penais e aplicar as penalidades, porque não seria uma norma elaborada pelo parlamento. Porém, há uma outra corrente doutrinária. Por isso eu te trago a segunda corrente doutrinária, que apresenta com base aqui no artigo 23, na verdade, com base no artigo 23, entre as competências privativas do TSE, diz o seguinte: olha, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Aí a gente vem aqui no inciso 9, expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. O que acontece? O Código Eleitoral estabelece diversas infrações, penalidades e como se cumpririam, né, ou como se cumpriria o regramento das eleições. Então, o Código confere ao TSE a possibilidade de estabelecer normativas que visam ao cumprimento eficaz do Código. Então, com base nesse poder geral, seria um poder geral conferido ao TSE pelo Congresso Nacional, o TSE poderia estabelecer normas de natureza administrativa com penalidade civil para o fiel cumprimento ou regramento tanto da Lei Geral das Eleições quanto do Código Eleitoral. Essa é a segunda corrente. Então, eu te apresentei aqui duas correntes. Olha que conteúdo bacana para você se informar e ficar ciente daquilo que de fato está na legislação. O Pavinato, que adota uma corrente doutrinária, afirma o seguinte: olha, a resolução do TSE foi inconstitucional porque não cumpriu aquilo que a lei estabelece, que é o prazo até o dia 5 de março. Mostrei para você o artigo 5º da Lei Geral das Eleições. E o segundo ponto citado pelo Pavinato, que ela estaria criando uma norma, criando uma infração nova, estabelecendo uma sanção administrativa para aquela infração criada. E não poderia ser feito isso por norma que não é lei. Isso deveria ser feito por lei. Os dois posicionamentos do Pavinato. Em contrapartida, em sentido contrário ao do Pavinato, a gente percebeu que o TSE não observa aquele prazo do artigo 105 nas diversas resoluções que eu mostrei para você, inclusive aqui, o TSE o tempo todo está editando resoluções, e talvez então aquele prazo do 105 fosse apenas para a edição de uma norma geral, uma resolução de caráter geral para as eleições daquele ano, e o segundo posicionamento, o TSE estaria agindo com base naquilo que é estipulado no artigo 23, inciso 9, que eu li aqui para você, onde o TSE, então, teria a competência privativa para expedir instruções que o TSE, que é como um poder geral de cautela, né? Você vê aqui, ó, quando eu boto o dedo aqui, ó, você vê aqui, seria, ó, expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. Então, o TSE meio que teria um poder amplo, geral, para editar o que ele quiser. O que aconteceu? Procuradoria-Geral da República ajuizou a ação de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou que a norma é constitucional, declarou que a resolução é constitucional. E a única divergência que nós tivemos, né, no julgamento, e já está marcado aí que eu coloquei para você, foi do ministro André Mendonça e do Nunes Marques. Eles divergiram dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu trouxe aqui um ponto que eu achei interessante, né, que vem em conformidade com o que o Pavinato disse, aqui no ponto 48, esse aqui é o voto do ministro André Mendonça. Ele diz o seguinte, veja só: neste contexto, nos parece correta a resignação do Procurador-Geral da República, quando cita o seguinte: o poder normativo do TSE está limitado à atividade estritamente regulamentar das disposições legais, tendo prazo até os 5 de março do ano da eleição e modo ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos.
Tal poder não dá ao TSE, ainda que imbuído da melhor das intenções, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de controle dos indesejados abusos no direito de expressão e da disseminação de desinformação, a prerrogativa de inovar no ordenamento jurídico no ápice das campanhas eleitorais segundo turno, sobretudo quando há uma vedação legal expressa a que as resoluções impliquem restrição de direitos de estabelecimento de sanções distintas das previstas na lei eleitoral. Então, basicamente, me parece que a afirmação do Pavinato sai justamente dessa assertiva da Procuradoria-Geral da República no julgamento dessa ação declaratória de inconstitucionalidade de número, tá aí, 7.261, que discutiu a constitucionalidade dessa resolução do TSE, que é a resolução 23.714 de 2022. O Supremo Tribunal Federal, então, colocou uma pá de cal em cima e decidiu que a resolução é constitucional. Por maioria, 9 ministros votaram no sentido, e os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram em sentido diverso. Apesar de que o André Mendonça concordou em parte com o relator e divergiu parcialmente. Então, não seria o voto totalmente vencido, ele divergiu apenas parcialmente. Só que eu não vou trazer para você, claro, essa toda, porque a decisão aqui tem 76 páginas, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse, entre e dá uma lida para você ficar a par completamente desse assunto. O que é que acontece, meus caros? Como o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal em cima, o tema está decidido, né? Então, a resolução é constitucional. E, portanto, com base nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, não se poderia afirmar, então, que a resolução do TSE teria fraudado o sistema eleitoral, já que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a resolução é constitucional. E aí tem para a gente concluir, tem uma reflexão que eu quero citar aqui sobre questões de poder num sistema como é o nosso, em que há executivo, legislativo e judiciário. As decisões do poder judiciário, elas devem ser cumpridas e elas devem ser questionadas dentro do processo judicial. Então, às vezes, a gente tem uma determinada situação em que uma pessoa foi condenada por um ato de improbidade, por um crime, seja lá pelo que for. E existem instrumentos dentro do próprio sistema judiciário que possibilitam a revisão daquela decisão. No criminal, a gente tem a revisão criminal. Na improbidade administrativa, a gente tem a ação rescisória. Então, existem instrumentos e se deve buscar os instrumentos dentro do sistema jurídico, dentro do sistema constitucional, para questionar as decisões judiciais. Por isso que eu sempre venho falar aqui e vou novamente asseverar. Se existe um problema hoje de questionamento muito profundo a respeito das decisões que têm sido proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, o melhor caminho é o próprio parlamento, através das ferramentas que existem na Constituição. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal, especialmente, por exemplo, a análise de prática ou não de crime político. Aí o próprio parlamento adotar providências em face dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso estaria dentro do regramento constitucional e não haveria, então, nenhum tipo de rompimento ou ruptura constitucional, que é algo que não se deseja em lugar nenhum. Nós não podemos desejar uma ruptura constitucional, nós devemos preservar a nossa Constituição ao máximo, porque ela é a nossa norma mais importante dentro do nosso Estado democrático de direito, tá bom? Espero que você tenha acompanhado até aí, são 18 minutos, eu sei que hoje as pessoas estão muito supérfluas, tem aquele negócio de 1 minuto, que é uma informação de 1 minuto, tem coisa que não dá, a gente precisa aprofundar um pouquinho, tentei ser o menos repetitivo, e eu espero que você tenha chegado até aqui, peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, é nóis, que heróis. Valeu!